Olá, meu irmão, minha irmã. Eu quero te saudar mais uma vez. Seja bem-vindo a essa que será a nossa terceira palestra, né? Terceira aula do assunto da matéria homilética. E eu te convido, né, a continuar conosco aqui com mais essas observações finais, tratando sobre esse assunto. Já falamos, né, inicialmente sobre alguns aspectos importantes, né, desse estudo sobre a homilética e também algumas considerações muito importantes na área de liturgia, né? Tudo isso, né, como sendo um complemento do estudo da atividade do estágio supervisionado número 1 que estou fazendo na Unicesumar, e vocês estão participando conosco aqui, né, através dessas interações, dessas videoaulas aqui disponibilizadas pelo YouTube. Talvez alguém me pergunte assim, no que diz respeito à prática da pregação do Evangelho, né, a apresentação de um sermão. Alguém poderia, e eu costumo ouvir isso, algumas pessoas dizerem assim, mas por que eu tenho que estudar? Por que eu tenho que me preparar para entregar uma mensagem? Qualquer pessoa que não estuda, que não faz teologia, também não consegue entregar uma mensagem? Sim, é verdade, né? Você, na verdade, não precisa, não há necessidade de fazer teologia para poder apresentar uma mensagem vinda da parte de Deus. Mas eu quero deixar contigo também, apenas para reflexão, que se encontra na palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 3, quando antes de Jesus iniciar o seu ministério, ele teve um precursor, né? Que foi João Batista. E diz lá o texto de Marcos, capítulo 1, versículo 3: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isso foi palavra de Deus. Aquele homem, aquele profeta, ele precedeu o ministério de Jesus. Ele esteve antes, né, preparando os caminhos do Senhor, anunciando, né, o ano aceitável do Senhor. E aí eu te pergunto, irmão, baseado na própria palavra de Deus, a preparação não é algo tão importante? Porque, de fato, eu vou dizer assim, Deus, ou mesmo, né, o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele, de fato, não precisava de ajuda de ninguém. Ele teria toda e total condição de desenvolver todo o seu ministério sem que homem algum lhe ajudasse. Mas ainda assim, Deus permitiu, né, que João Batista viesse à frente do Senhor, e diz aqui até a palavra profética, né, preparai o caminho do Senhor. Então Deus permitiu que um homem, né, se colocasse ali à disposição para preparar os caminhos do Senhor. E o que nós estamos fazendo aqui nada mais é do que uma preparação para anunciar a palavra de Deus, né? Qualquer um, conforme eu disse aqui, qualquer um pode falar em nome do Senhor, mas quando você se prepara, quando você se coloca, está melhorando, né, os aspectos para você apresentar de forma mais efetiva a palavra de Deus, você, digamos assim, você está melhorando a condição do vaso, né? A mensagem, ela vem de Deus. Isso aí você não tem nada a ver com a mensagem ela vem do Senhor. Mas o vaso, ele pode ser melhorado, ele pode ser, né, preparado. E o que nós estamos fazendo aqui é exatamente isso, estudando, evitando erros, evitando vícios, aprendendo cada vez mais para apresentar de uma forma mais eficaz essa santa e gloriosa palavra de Deus. Não é verdade? Bom, dito isso, eu queria partir aqui agora, né, além de tudo que já foi falado nas aulas anteriores, eu gostaria de acrescentar aqui, para enfatizar, né, alguns erros e alguns vícios que são muito comuns
né, para os pregadores e que devem ser evitados na hora de se apresentar um sermão. Eu gostaria de citar inicialmente uma mensagem que possa ser apresentada sem nenhuma emoção, digamos assim, de uma forma monótona. O que seria então uma mensagem monótona? Seria aquele tipo de mensagem em que a pessoa ela começa a falar sem nenhuma entonação e aquela repetição monótona. Desculpem aqui né, a teatralização, né, dessa apresentação, mas é só para mostrar como é que seria, né, uma apresentação em que você não tem emoção nenhuma, tá, e você começa a falar aquilo de uma forma mecânica e se torna cansativo para quem está recebendo aquela mensagem, né? Se torna muito cansativo a pessoa que fala sempre em uma nota só, vamos dizer assim, uma nota só, né? Você não vê nenhuma ênfase, nenhuma emoção, nenhuma vibração, né? Desculpem aqui, eu venho de um meio militar e o comandante sempre cobrava da gente que quando você fizer alguma coisa, faça com ânimo, faça com vibração, faça com vida, né? Para que esse seu ânimo, ele é contagiante, lógico que tudo, né, com o seu devido limite ali, né, até um determinado ponto, tá? Então também não vamos exagerar, mas não se deve fazer o tipo de apresentação de um sermão de forma monótona. Segundo ponto que eu gostaria de citar aqui, para que se deve evitar também, seria aquela mensagem apresentada de forma autoritária, daquela forma que desafiadora, em que a pessoa que está falando, independente da mensagem que ele traga, ele está sempre desafiando a plateia, né? Não que a mensagem ela não possa ter um desafio, mas esse desafio ele também deve respeitar os termos da ética, tá? No meio de uma plateia nós encontramos pessoas, todas as pessoas que estão ali nos ouvindo, elas merecem respeito, tá? Sejam elas membros da nossa comunidade, sejam visitantes, e há necessidade de se ter um cuidado especial com os visitantes, tá? Porque de certa forma os membros da nossa comunidade, eles de alguma forma estão um pouco mais preparados, porque nos conhecem, né? Conhecem já as nossas fraquezas, né? As nossas manhas, então de certa forma eles têm um pouco mais de capacidade de nos suportar, mas o visitante não. O visitante, quando ele observa lá determinada atitude intimidadora da parte de quem traz a mensagem, isso é praticamente um convite, né, a se retirar, né? Ninguém deseja entrar num recinto, numa igreja, num ambiente cristão, né, religioso, e para ser desafiado, para ser intimidado, né, para ser cobrado, né? Então, há que haver respeito, há que haver o cuidado, né? Não é aquela coisa exagerada, mas é necessário que nós entendamos que ali existe um ser humano que em qualquer lugar e em qualquer momento merece respeito, né? Não se deve apresentar assim de frente, né, os defeitos das pessoas, né? Eu acredito que toda pessoa que tem um pouco de conhecimento, de aconselhamento pastoral, vai saber que existe um momento apropriado para se tocar em qualquer assunto. Então, se você tem alguma coisa que você gostaria de aconselhar individualmente a uma determinada pessoa, chama ela para uma conversa, chama ela na presença de 2 ou 3 testemunhas e tal, e conversa mais em particular com aquela pessoa. Não exponha, né, o ouvinte a situações constrangedoras e embaraçosas, né? É um problema muito sério quando existe alguns mensageiros que querem fazer aquele tipo de interação, né, com a plateia,
e que ele fica, não se presta apenas a entregar uma mensagem, mas ele quer que quem está na plateia que participe e de uma certa forma, ele cobra, ele exige aquela participação, né? Deixa eu citar aqui alguns exemplos, né? Quando ele começa a fazer perguntas, né? Digamos assim, quem é que está triste, quem é que está feliz, mas se ninguém responder nada, ele vai dizer, mas será possível que ninguém está me ouvindo, ninguém está me respondendo? Não, isso não é recomendável, né? Coisas assim desse tipo, né? E você aí que está com essa camisa azul, você que está com esse lenço vermelho, então não se expõe uma determinada pessoa diante da plateia, né? Nós precisamos entender que se nós estamos aqui para entregar uma mensagem, se dê única e exclusivamente ao trabalho de entregar a mensagem. A mensagem foi entregue. Tá? Você não precisa de interação com a plateia que te ouve. Não precisa de resposta. Não precisa de ter né? Agora vamos ficar todos de pé, agora vamos ficar todos sentados. Levanta o braço direito, levanta o braço esquerdo. Não, isso não é, né, uma apresentação, digamos assim, de um professor de academia. Não. A pessoa precisa ser íntegra, né, que entrega a mensagem, né, precisa ter íntegra, séria e falar somente aquilo que Deus está lhe dando para entregar, tá? Sem cobrar algo mais da plateia. Outra situação também que eu anotei aqui é com relação ao abuso de intimidade, né? Talvez até você que esteja entregando a mensagem, talvez você conheça alguém que está na plateia e não convém que nós, no momento de entregar a mensagem, você cite nomes ou cite fatos que você conhece a respeito de uma determinada pessoa, e você faça brincadeiras com uma pessoa em particular, né? Porque aí há de convir, né, que aí foge o foco, né, eclesiástico, o foco, eu diria, assim, sagrado da mensagem, né? O negócio vira brincadeirinha, vira uma piadinha, né? Isso não é conveniente, né, na hora de se apresentar uma mensagem dita vinda de Deus, né? Então, há que haver aquele tom sereno, aquele tom sério de se entregar a mensagem, né? Eu sempre lembro aquela figura do carteiro, né? Que é o profissional que nos traz, né, a nossa carta, que nos traz uma mensagem. Um carteiro, ele bate no seu portão e apenas entrega a carta, quando muito pega uma assinatura, bom dia, boa tarde, e segue seu caminho. Ele não vai ficar contando historinha, contando piadinha, brincando com ninguém. E da mesma forma, nós que somos mensageiros ou carteiros de Deus, né, você deve se colocar na sua posição, tá? Sem brincadeira, sem desafios para aqueles que recebem a mensagem. É interessante também que se evitem, durante uma mensagem, aquela voz rouca ou voz gutural. Com todo respeito, eu sei que existem pessoas que têm problemas, né, de dicção, mas eu me refiro a casos em que essa mudança de tonalidade é uma coisa provocada, né? Ou seja, a pessoa tem a sua voz serena, mansa, no timbre normal, e na hora de apresentar a mensagem, você percebe que ela altera o seu timbre de voz, né? Isso é percebido, né, pela plateia, e o pior ainda, né, se essa alteração de voz for para, digamos assim, para teatralizar ou imitar uma manifestação maligna ou alguma coisa assim, obviamente, né, isso não convém, não convém. Nós não estamos aqui para fazer propaganda, né, do mal, nem propaganda daquilo que é errado. Não, estamos aqui para falar a palavra que Deus nos confiou. Outra questão aqui é a apresentação em tom melancólico,
o que é um tom melancólico? Aquela pessoa que está sempre triste, chorando, ai, e eu sou sofredor, coitadinho, né? É lógico, né, que existem todos os tipos, né, de personalidade que são estudados lá na psicologia, mas essas situações elas devem ser evitadas no decorrer da apresentação de um sermão. Então, é necessário, e para isso, e só para encerrar também, queria citar aqui mais um último erro, muito comum também, é aquela questão das repetições. Então, tem pessoas que na hora que está falando alguma coisa, não precisa nem ser em público, às vezes até mesmo individualmente, as pessoas começam com aquelas repetições cansativas, né? Né, e é tanto né que no final das contas você não presta atenção nem no que foi que a pessoa falou, né? Porque esse né vai se repetindo, repetindo e você vai prestar atenção. Tem gente que já começa a contar. Vou contar aqui quantos né ele falou. Tem uma vez que eu ouvia também um determinado mensageiro e que ele repetia com muita frequência a expressão louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Falava mais uma palavra, louvado seja o nome do Senhor. Ora, não é que o nome do Senhor não deva ser louvado, nós precisamos louvar o nome do Senhor, mas quando você repete aquilo de maneira insistente, a atenção ela é desviada da mensagem para aquela repetição. Então, ainda que o nome do Senhor precisa ser louvado, mas eu não preciso ficar repetindo aquilo insistentemente durante a minha mensagem, porque desvia a atenção, né? Então, cuidado com as repetições, cuidado, né, com as... se você não tem certeza, se você não dominou o assunto, então é necessário voltar lá, revisar, estudar, né, fazer até mesmo um ensaio daquilo que você vai falar, para que evitar todos esses erros, evitar todos esses problemas. Então, eu gostaria de citar aqui 3 pontos importantes para que nós possamos minimizar ou evitar a maioria desses erros aqui que já foram falados. Primeiro ponto importante: antes de você entregar, logicamente, eu já falei aqui no início também sobre que toda a palavra, todo o sermão, ela deve ser falada, né, pela direção do Espírito Santo de Deus. Então, é necessário que você, como cristão, que você tenha intimidade com o Senhor, né, com Deus, né, o Espírito Santo. A mensagem ela não é minha, a mensagem não é nossa, a mensagem ela vem de Deus. Então, você é apenas um mensageiro. Mas eu queria colocar aqui o primeiro ponto de estudo, né, da homilética, para que você desenvolva bem o seu sermão. Primeiro ponto: dominar o assunto. E o que eu chamo de dominar o assunto? Você não, normalmente, quando vai entregar uma mensagem, você diga que essa mensagem é Deus que está lhe dando para entregar a mensagem, você não pode improvisar. A improvisação, o improviso, ele não é bem-vindo nessa hora, porque senão nós chegamos à conclusão de que a mensagem ela não vem de Deus, ela vem de você, porque Deus não improvisa nada, né? Então, se você vai entregar uma mensagem e Deus já falou, já tocou no seu coração e você sabe do que vai falar, você precisa dominar o assunto, precisa conhecer o assunto, né? Então, é nesse momento que entra, né, a preparação, conforme eu citei aqui no início: preparai, né, o caminho do Senhor, né, endireitai as suas veredas. Então, todo esse caminho de preparação, né, envolve estudo, envolve leitura, envolve oração, né, envolve aquela certeza de que, Senhor, é isso mesmo, né? Então, tudo isso aí está na parte de preparação. Você vai preparar o teu sermão. Segundo ponto: tem gente que não gosta disso, mas ele é muito útil no momento de se expor um sermão. É a elaboração de um esboço. Esse esboço não precisa ser um livro onde você coloca lá um monte de palavras. Espera aí um minutinho que eu vou dar uma lida aqui. Não precisa ser algo muito extenso.
mas você coloca algumas palavras que são, digamos assim, os pontos chaves da mensagem que você vai trazer. E é conveniente também que você coloque ali algumas referências bíblicas, né? Então, se eu vou falar uma mensagem, ainda que a mensagem tenha um texto central, seja uma mensagem temática, né, ou textual, que você coloca ali o texto central e você tem que seguir aquele texto, mas nada impede que no desenvolvimento daquele texto você possa citar uma outra passagem bíblica, um outro versículo bíblico. E aí não é bom nós confiarmos na nossa mente, né? Com todo respeito aqui àquilo que o Espírito Santo de Deus nos dá, mas nada impede que você coloque lá. Ninguém precisa decorar a Bíblia inteira na cabeça. Aliás, acho que ninguém consegue isso. Mas nesse momento é muito útil que você coloque lá tal palavra, tal versículo se encontra no livro tal, capítulo tal, versículo tal. E você anota ali. Isso faz parte do esboço. É muito útil. Ajuda muito durante a elaboração do seu sermão. E para encerrar, também sempre preocupado, né, durante a exposição da sua mensagem, sempre preocupado com a questão do controle do tempo. Tá? Porque se você não estiver pensando no tempo o tempo todo, né, durante a sua exposição, aquilo que você tinha, digamos, 15 minutos, você, quando vê os 15 minutos já passou e você não falou nem o que era mais importante. Então, se eu preciso entender que se eu tenho 15 minutos para expor uma mensagem ou expor um sermão, tudo aquilo que existe mais importante tem que caber dentro desses 15 minutos. Eu não posso ficar aqui 15 minutos com a introdução, agora vamos entrar no assunto. Não, mas agora seu tempo acabou. Então, você perdeu, né, a finalidade ali da mensagem. Então, se você tem mais tempo, não, tenho meia hora, eu tenho 40 minutos. Então, você vai trabalhar de acordo com o tempo que você tem para que aquilo que é necessário falar, aquilo que foi colocado na sua preparação, seja apresentado de forma uniforme no decorrer do tempo que você tem. Que não seja necessário você avançar o tempo e nem que você encerre a mensagem antes do tempo que lhe era previsto. Tá? Então, esse controle do tempo, você vai pensar nele durante todo o transcorrer da tua mensagem. Né? Tudo foi falado, tudo foi apresentado, foi feito revisão e encerrou no tempo correto. Tá? Então, essas são as dicas, essas são as nossas últimas recomendações aqui com relação à prática da homilética, né, da apresentação de um sermão. Eu quero agradecer muito a sua participação, a sua presença aqui e vamos continuar juntos. Muito obrigado, fica com Deus.